Oi gente, a gente vai fazer uma continuação daquele vídeo sobre igreja em tempos de pandemia. E agora eu queria pedir para o meu avô explicar um pouco mais do que ele quer dizer quando ele fala de igreja de dois ou três. Bem, em Mateus 18, que é um texto extremamente sério e importante, que Jesus vem tratando de perdão, de relacionamento, de levantar o irmão que pecou, de pedir ajuda para levantar aquele irmão que caiu. No meio desse assunto, Jesus diz assim, ele começa o versículo com uma conclusão. Ele diz, porque onde estiverem dois ou três reunidos, no meu nome, aí eu estarei. E aí depois ele volta a falar de perdão de pecado. Parece que é um assunto assim meio solto, mas eu entendo que ele não está falando de uma mera reunião. Eu diria que ele está falando de reunião, ou seja, a restauração de uma nova relação. Disso que eu entendo que ele está falando, que ele veio falando de um relacionamento baseado em perdão, baseado em receber o irmão, baseado em levantar o irmão. Então, quando eu chamo de igreja, a igreja de dois ou três, é aquela igreja que funciona num grupo pequeno, onde as pessoas se perdoam, onde as pessoas têm um crescimento junto. Eu estou me referindo a isso, correto? E reunir no nome de Jesus, usando esse texto, seria reunir tendo o mesmo caráter, o mesmo coração dele. Não é a grafia de uma frase, estamos reunidos em nome de Jesus. Não, é reunidos no caráter dele. E o caráter de Jesus é esse caráter generoso, esse caráter bondoso, esse caráter de alimentar mutuamente. Então ele está falando desse grupo pequeno. Então vamos pensar o seguinte, que a igreja, o menor número delas são duas pessoas. Uma só não é. Duas já começa a ser igreja. Então, eu vejo assim famílias se reunindo, uma ajudando a outra, uma trazendo crescimento, e nesse grupo pequeno os ministérios vão surgir com maior facilidade. Porque nos grandes eventos poucos ministérios funcionam. Funciona o Ministério da Pregação, o Ministério da Música, o pessoal que cuida da mesa de som, o pessoal que cuida do projetor, mas é um grupo restrito. Mas na igreja de dois ou três, não. Aí o ministério é de todos. Todos vão funcionar, todos são iguais. O que é que acontece? Com isso a gente derruba o clericalismo, a gente derruba o institucionalismo, a gente derruba toda aquela liturgias que permitia que umas falassem e outras somente escutassem, correto? Então é isso que eu chamo de igreja de dois ou três. Mas eu quero falar de uma pessoa muito querida, que é um irmão tailandês chamado Pitsanuna Shiritawang. Esse é o nome dele. E a história da igreja em Bangkok, na Tailândia, é uma história muito bonita. O pessoal ganhou a visão de sair de dois ou três e evangelizar nas cidades, evangelizar nos campos, nas montanhas. E a gente tem que lembrar que na Tailândia 98% da população é budista e não suporta o cristão. Então temos lá 2% de cristãos, isso inclui católico, evangélico, testemunho de Jeová, correto? Mas esses irmãos lá, que é a Igreja da Esperança, Hope Church, eles saíram para isso, levou o povo para evangelizar. E o povo chegava numa casa, a pessoa se convertia, eles já abençoavam aquela casa, já autorizavam, ali já começava uma nova igreja, correto? Tendo como base o seguinte, Sofia, que cada grupo na casa é o embrião de uma nova congregação. Isso para eles está muito forte. Com isso, é mais fácil surgir os novos obreiros. Numa noite que a gente estava lá em Bangkok, foram ordenados mais de 200 pastores numa noite, fora os diáconos, correto? Quando o Pitsanuna esteve conosco, ele tocou em muitos de nós, correto? Porque em poucos anos, eles levantaram milhares de congregações, em toda a Tailândia e fora da Tailândia. Então ele veio com esse fogo no coração, e ele ministrou para nós, para um grupo de pastores, e nesse grupo estava o Abílio Piro Chagas, um amigo que é pastor em Bauru e fora de Bauru também. E o Abílio agarrou isso. E ele começou a trabalhar em cima desses grupos pequenos.
em 1 ano e meio, 2 anos, o Abílio, eles levantaram centenas de igrejas. Então eu creio que Deus está nos levando para uma oportunidade de crescermos, de fazermos discípulos e espalhar a igreja para todos os lugares. Então eu creio que a igreja do 2 ou 3 vai nos libertar de estruturas, de prédios. Eu não estou falando para dinamitar os prédios. Estou dizendo que nós precisamos mudar o nosso foco e aprender, porque Deus tem muito mais para nos dar nesse tempo.